Hora de conversar com Juliana Rosa. Já tem gente muito confiante em um corte de até 0,75 ponto nas próximas reuniões do Copom. Surgiu uma pequena euforia aí depois da matéria da Economist, dizendo que o Brasil é um bom lugar para investimento, queda de meio ponto, Roberto Campos Neto votando junto com o Galípolo. Uma onda positiva aí, Ju, tá surgindo no horizonte. Bom dia para você. Pois é, ontem a gente já falava aqui, o Luiz Otávio Leal, que é economista que participou aqui com a gente, que 0,5 ponto percentual de queda a partir de agora seria piso. E foi o que aconteceu no mercado financeiro ao longo de toda a quinta-feira. Bom dia, Megali e Carlinha, bom dia aí para o nosso ouvinte. Ontem a gente já via nas expectativas para juros uma avaliação de corte de 0,75. A maioria acha que vai ter uma queda de 0,5 nas próximas reuniões, que vão ser setembro, ali outubro, novembro e a última no fim do ano, dezembro. São 3 reuniões esse ano. E então o Banco Central deixou muito claro ali que seriam cortes de 0,5 até o fim do ano. Tanto é que ontem, ao longo do dia, várias instituições financeiras divulgaram que estavam mudando a previsão para a taxa Selic até o fim do ano para 11,75% mais ou menos. As previsões estavam em 12%, então ontem com a surpresa do Banco Central cortando mais do que se previa, já houve essa alteração. Só que já tem a chance razoável ali de ter um corte maior de 0,75. E por quê? Tanto porque o Banco Central acabou surpreendendo de forma positiva, né, no caso do corte de juros, o Roberto Campos Neto, principalmente, que ficou do lado da ala ali mais otimista, digamos assim, em termos de espaço para cortar juros, a leitura que ficou é que, por mais que o Banco Central diga que a previsão daqui para frente é cortar em 0,5, eles estão vendo que você tem hoje um movimento maior para ter um aumento do otimismo, digamos assim, dentro do grupo. E porque também, agora no final do ano, vão sair 2 diretores que ontem, como me disse, um ex-diretor do Banco Central, o Fábio Kanczuk, ele teve ali dentro do Copom. Aliás, eu até recomendo, faço minha propaganda toda sexta-feira, né, que tem o Economia para Você, ontem à noite no Band News TV e amanhã às 10 horas da manhã aqui na rádio. Ô, Ju. E aí o que o ex-diretor me contou do Banco Central, o Fábio Kanczuk, é que normalmente quando você tem mais gente otimista, que é o que está sendo esperado, vai ter a troca de 2 diretores que ele chama de uma mistura de otimistas e pessimistas, tá? E ele fala que entraram 2 otimistas, o Roberto Campos Neto parece que ficou um pouco mais otimista, e ele fala que 2 pessimistas vão sair, vai acabar o mandato, e provavelmente vão ser substituídos pelo governo Lula por mais 2 integrantes otimistas. E na avaliação dele, isso vai gerar uma visão, porque ele diz que normalmente quando você decide juros, você não olha para a inflação passada, você olha para a inflação futura. E aí todo mundo fala, poxa, a inflação já está em 3% e tal, mas o que ele estava dizendo é que quando você olha para frente, a inflação não vai ficar no Brasil nessa casa dos 3%, ela vai ficar, na avaliação dele, mais na casa ali dos 4%, então ele acha que não tem espaço para cortar tanto, só que os otimistas, segundo ele, estão vendo a possibilidade da inflação cair para 3%, cair mais. Por quê? Porque eles estão apostando que o governo Lula vai ser capaz de equilibrar os gastos públicos, que é a promessa, né, que tem sido feita, porque é um governo que chega defendendo o maior gasto social, mas prometendo fazer isso de forma responsável, equilibrando gastos e receitas. Só que para poder equilibrar, e com isso tem a ver com a questão do comportamento da inflação no Brasil, se o governo gasta demais, ele estimula demais a economia e pode acabar levando para um nível de inflação mais alto. E eles estão tentando equilibrar, não gastar demais, justamente para puxar a inflação para baixo, mas o que o ex-diretor do BC me falou, o Fábio Kanczuk, que está na ala dos pessimistas, é que ele acha que eles estão otimistas demais, achando que vão conseguir equilibrar as contas, porque eles vão precisar aumentar muito a arrecadação
para poder equilibrar as contas. E a gente vem conversando aqui a dificuldade de aumentar a arrecadação, né? Com os sites chineses, tirando benefícios de empresas. Então, ele acha que o governo não vai conseguir entregar tudo que ele está prometendo. Ele acha que para entregar vai ter que ter aumento de imposto, que a sociedade não está disposta a pagar. Enfim, o risco que a gente vê, assim, no curto prazo, a gente pode ter uma aceleração de queda de juros, isso vai ser importante para a gente poder ter crédito mais barato, pagar dívidas, estimular a economia, mas o risco que hoje se comenta é que se os otimistas estiverem otimistas demais, a queda de juros acaba não sendo sustentável e lá na frente tem que começar a subir os juros de novo. Então, enfim, vamos torcer para que os otimistas estejam certos e acompanhar aí toda essa discussão para que a gente possa ter uma melhora efetiva na nossa economia, né? Porque é o que a gente fala, a gente está cansado de ter muita pressão política e tal, e aí a gente começa a ir por caminhos mais fáceis, nem sempre aqueles que vão se sustentar também ao longo dos anos, né? Então a gente fica indo e voltando, né? O tal do voo de galinha. Mas, enfim, eu acho que é um momento em que as coisas podem dar certo. Ele mesmo, o Fábio Cantu, que era do Banco Central, me falou, olha, é um debate técnico, viu? Não são pessoas que estão ali levando uma influência política para o debate. Então, isso eu achei importante, né? Ele falou, são visões de economia. Não tem ali gente querendo botar na canetada o juro lá embaixo. Mas ele falou, eu acho que vai ter gente otimista demais. Enfim, vamos acompanhar aí essa queda de braço entre otimistas e pessimistas. A gente precisa de um pouquinho de tédio, né, Ju? Você não acha, não? Toda hora é isso. Aí o Brasil agora decola, o país do futuro. Aí vem uma crise, aí vem o que lá. A gente teve um tiquinho de estabilidade depois de 94 com o real. Aí lá em 99, crise, queda do preço do dólar disparando. Aí outra crise em 2002, quando o Lula foi assumir, a outra da Dilma. 2008, aí depois recessão, e aí parece que vai e não vai. Tudo bem, é melhor que ser a Argentina, né, que tá em crise o tempo todo, mas um pouquinho de previsibilidade cairia bem, né, Ju? Pra gente poder olhar pro outro lado. Era bom. Vamos lá. Juliana Rosa amanhã estará conosco aqui na Band News FM com o Economia para você na Band News, todos os sábados às 10 da manhã e a partir deste fim de semana com reapresentação aos domingos ao meio-dia, tá? Sábado 10 da manhã, domingos meio-dia, não conseguiu ver? Tá nas redes sociais da Band News FM. Beijo, Ju, bom programa. Vocês. Tem bastante bastidor aí de como é que funciona o Comitê de Política Monetária. Sou doido para saber disso. Então. Tem muito detalhe legal, tá? Escutem. Boa, então escutarei. É economia para você. Economia para mim. Beijo, Ju. Beijo.